Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início, neste momento, à palestra híbrida sobre o tema Saúde do Homem, Mitos e Verdades, a ser ministrada pelo urologista Dr. Cristiano Silveira Paiva, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pela plataforma YouTube. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, solicitamos a todos os presentes que sigam aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para o enfrentamento à doença. É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial e a observância do distanciamento social durante toda a realização do evento. Convidamos o Dr. Wesley Cirlan Lima de Aguiar, diretor-geral do TRE Amazonas em substituição, para fazer a saudação de abertura deste evento. Bom dia a todos, servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras em geral, a família do TRE Amazonas. Agradecer ao Dr. Cristiano Paiva pela presença, pedir desculpas pelos problemas técnicos. Como o Fábio já adiantou, meu nome é Wesley, eu sou secretário de Gestão de Pessoas e também coordenador do Quali Vida, que é o nosso programa permanente que nós temos aqui, que visa a promover ações para melhorar a qualidade de vida do servidor e da servidora, seja no ambiente de trabalho, seja também na sua vida pessoal. Vou ser muito sucinto aqui, só informar o senhor o alcance dessa sua palestra. O Tribunal Eleitoral está presente em todos os municípios do interior, seja em cartório eleitoral, seja posto de atendimento. E essa forma híbrida possibilita que todos os servidores e servidoras, enfim, a sua palestra vai chegar em todas as unidades do TRE no nosso estado. Aqui no prédio da secretaria nós temos o circuito de TV, então aqueles colegas que não podem se fazer presentes, ou pela limitação de espaço, ou pelas suas atribuições, estão assistindo nos seus setores, pela televisão, a sua palestra. Tá? Então o alcance realmente vai ser muito grande, nós estamos bastante ansiosos por essa aula que o Dr. Cristiano Paiva dará hoje. Muito obrigado. O professor Cristiano Silveira Paiva é sócio-diretor da Clínica Urocentro e do Espaço Doutor Cristiano Paiva. É doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, supervisor do programa de residência em urologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas, membro internacional da Associação Americana de Urologia, membro internacional da Associação Europeia de Urologia. Convidamos agora o Dr. Cristiano Silveira Paiva para iniciar sua conferência. Doutor. Eu posso tirar aqui, não posso? Bom dia a todos. Vou falar de novo, porque esse bom dia depende de testosterona. Bom dia a todos. Aí sim, eu já vi que o nível de testosterona já subiu. Primeiramente, agradecer na figura do desembargador Wellington, do Wesley também, que me convidaram, toda a sua equipe, que não mediram esforço para que eu estivesse aqui hoje falando para vocês de um tema que talvez seja o tema do momento, é a saúde masculina, tá? A gente vive no mundo, né? Eu não vou falar de Manaus, vou falar do mundo. Num mundo que se dedicou muito à saúde feminina. E a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é a saúde masculina. Então, não que as mulheres não mereçam isso, muito pelo contrário, eu adoro as mulheres, eu admiro as mulheres e elas têm todo o meu respeito. E é por isso também, não sei se vocês sabem dessa estatística do IBGE, as mulheres elas vivem 7 anos a mais que os homens. Por que isso? Porque a mulher se cuida mais. E eu falo que o homem que é inteligente, ele tem que copiar esse modelo, que eu falo que quando o modelo é bom, a gente tem que copiar e não é vergonha. Então, a gente aprende muito com as mulheres, e eu já lanço aí um desafio, eu sei a importância do TRE, na verdade, a gente como nação, talvez o TRE seja o pilar disso aí tudo, né? Então, tudo que a gente constrói hoje como nação, a gente faz isso escolhendo bem os nossos representantes. Então, eu acho que nós temos que dedicar, a gente pode até montar isso aí, uma plataforma com várias instituições, né, para a gente realmente
ter esse cuidado especial com a saúde do homem. Eu gostaria que vocês esquecessem tudo que vocês sabem sobre saúde masculina e que vocês realmente prestassem atenção nessa aula, que eu tenho certeza que vocês vão sair completamente diferente de como vocês entraram. Então, nós vamos falar de temas muito importantes, temas extremamente modernos, específicos, para que realmente vocês reflitam sobre saúde masculina, não só os homens, como as mulheres também, e que vocês, fico muito feliz da gente ter esse alcance todo, tá? Porque eu falo que quando eu dou essa palestra, eu quero formar células disseminadoras de conhecimento, que o objetivo do conhecimento é ser disseminado. Então, não adianta nada a gente ter um mega conhecimento, mas enclausurado, sem serventia social. Eu acho que a gente tem um papel muito grande. Então, hoje, o que a gente tem que saber de saúde masculina? Vamos definir primeiro o que é um homem de sucesso, né? Se alguém fosse responder para mim, eu resumir em uma palavra, o que seria um homem de sucesso, em uma palavra? Alguém pode falar? Um homem com saúde, né? Podemos padronizar isso? É consenso que a gente pode falar que um homem de sucesso é um homem que tem saúde? Então, vamos nessa, hein? Vamos lá. Vamos mostrar aqui 2 exemplos. Então, esse aqui é o Carlos, ele tem 50 anos, ele é empresário, tem uma casa bem bonita, tem uma esposa linda e tem um carrão, né? Então, teoricamente, seguindo os modelos da nossa sociedade, ele é um homem que tem bastante sucesso, né? Esse aqui é o Paulo, 70 anos, publicitário. Também mora bem, tem uma esposa bonita e também tem um carrão. Vamos lá. Seguindo esse conceito de saúde, quem que vocês acham que tem mais sucesso, independente da idade? Exatamente, pessoal. O que eu quero falar colocando um exemplo extremo de 70 anos? É que se a gente começar a se cuidar desde cedo, a gente vai chegar aos 70, aproveitando a vida com a nossa esposa, com nossos amigos, com os nossos netos, entendeu? Então, essa é a ideia, na verdade, é a ideia de saúde, tá? Então, vamos lá. E quais são os grandes vilões da saúde do homem moderno? Então, hoje, quando a gente fala de saúde do homem moderno, esse aqui talvez seja o número 1, tá? Que é a impotência sexual ou disfunção erétil. Então, é difícil, tá? O homem que nunca falhou na vida dele. Eu falo que só existe um homem que nunca falhou, é o mentiroso. É aquele que conta vantagem em qualquer roda de amigo, entendeu? Porém, vamos lá, o que não pode é ele ficar falhando toda hora. Ainda mais que nós temos hoje as mulheres cada vez mais inteligentes, independentes, exigentes, e vai botar a gente na parede querendo o quê? Qualidade de vida. Porque falar de sexo hoje é falar de qualidade de vida. Outra questão interessante é a obesidade. A gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública que tem que ser evitado. Então, nós temos que realmente correr atrás disso, porque isso aí puxa uma síndrome chamada síndrome metabólica, que é uma reação em cadeia. Moral da história, o indivíduo vai só piorando, em todos os sentidos, especificamente na parte sexual. Falar também da andropausa, entendeu? A mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa, e a gente tem que estar preparado para enfrentar a andropausa. E hoje, me diga quem não é bombardeado por estresse. É estresse no trânsito, em casa, no trabalho. Então, tudo isso aí impacta na saúde masculina. Pessoal, isso aqui é o retrato de quem falha, tá? Então, vamos lá. Isso aí deixa a gente com a moral lá embaixo. A autoestima lá embaixo. Ainda mais se a nossa esposa, ou a nossa companheira ou namorada, ela cobra da gente. Entendeu? Porque muitas vezes o homem falha não é porque ele quer, é porque não deu certo, é porque ele está com problema, ele tem conta, o hormônio dele está baixo. Então, aí eu vou falar uma coisa que a gente escuta muito no consultório, tá? Todas as vezes que o homem vai e não comparece direito, vamos lá, o que as mulheres sempre pensam? Que ele tem outra? Não. Hoje a mulher que realmente dá uma lida, que quer ver seu companheiro bem, que se informa, ela vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Será que o diabetes do meu esposo está controlado? Será que o colesterol está controlado? Será que a testosterona está boa? Será que ele está em paz? Será que ele não está trazendo parte do problema do trabalho dele para casa? Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta antes da gente condenar. Porque quanto mais a gente condena, pior vai ficando. Então, isso aí também é interessante a gente discutir. Mas vamos falar um pouquinho da idade, né? Muitas vezes se pensa que a impotência só acontece no indivíduo mais velho. Muito pelo contrário. Tem indivíduos jovens, com menos até que 20 anos de idade, que já apresentam impotência.
E geralmente isso é de causa psicogênica. Ou ele tem um conflito sexual, ele não fez a sua escolha ainda, ou ele é muito pressionado em casa, ou ele é pressionado no trabalho, ou é na faculdade, na escola. Então, tudo isso aí é importante a gente levar em consideração. E, lógico, à medida que a idade vai avançando, a chance é maior. E um dos pilares disso é a testosterona. Quais são as causas objetivas? Algumas cirurgias. Quem já ouviu falar que quem opera da próstata perde a potência? Pode levantar a mão, quem já ouviu falar? Existe algo a respeito disso, eu vou comentar, viu? Diabetes não controlado aumenta a potência, a impotência, né? Doenças cardíacas, o abuso do álcool. O álcool, pessoal, ele serve como um gatilho, tá? Até uma pequena dose, ele acaba ajudando, mas quando esse gatilho ele é acionado, ele faz o quê? A potência baixar. Então, o abuso do álcool não é legal. Tabagismo, não precisa nem falar, né? Essa foto aqui já fala tudo. Então, quem fuma, ele tem 4 vezes mais chance de ficar impotente durante a vida. Então, esse número é um número importante. Para mim, já é o bastante para quem fuma parar de fumar. E o uso de medicações, principalmente antihipertensivos, os beta-bloqueadores são os principais agentes, levam o indivíduo também a ter impotência. Como eu falei para vocês, quem não hoje sofre a ação do estresse? Então, isso aí é muito interessante. Como eu falei, conflitos do relacionamento. Vamos parar um pouquinho. Todo mundo trabalha muito, tanto o homem quanto a mulher. Aí chega em casa, os filhos já estão dormindo, é aquele momento mais íntimo. Me conte se a mulher estiver reclamando muito, ou o homem reclamando muito, vai dar certo? Não vai dar certo. Então, o que a gente hoje, de forma moderna, tem que prezar muito é a nossa qualidade de vida. E isso aí envolve qualidade de relacionamento no trabalho e no relacionamento em si, interpessoal em casa. A gente tem que criar o que a gente chama hoje de ambiente não tóxico. O que significa isso? É aquele ambiente agradável para a gente conviver bem. Muitas vezes, em quadros depressivos, existe também, infelizmente, a questão da impotência. Como eu falei para vocês, algumas questões relacionadas à parte de orientação sexual, isso é um tema polêmico, mas é, ao mesmo tempo, atual. Mais aqui? Tá ótimo. Aqui. Mas, ao mesmo tempo, atual, isso aí a gente também tem que levar em consideração. E pressão no trabalho. Como eu falei para vocês, a gente tem que criar um ambiente agradável para que a gente produza bem, interaja bem e tenha bons resultados. Isso aí é fundamental. Isso aqui é só para mostrar para vocês, como eu falei, que muitas vezes existe um aforisma na medicina, na urologia especificamente, que muitas vezes você mira no pênis e acerta no coração. Por quê? O nosso pênis ele é uma bomba hidráulica, ele precisa de sangue, está chegando bem. Se esse sangue não está chegando bem, esse indivíduo está impotente, pode significar que as artérias do coração também não estão boas. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz uma investigação. Já salvei a vida de vários pacientes com 80%, 90% da coronária obstruída, que chegaram comigo com problema de impotência. A gente fez um exame do coração, estava ele quase infartando. Lógico, a gente vai mandar primeiro resolver o problema do coração, depois da potência. Mas qual é a grande mensagem? É que o indivíduo tem que se cuidar. E o urologista tem que ter uma visão ampla para verificar e dar o diagnóstico dessas situações. E o que envolve isso? Mais uma vez, obesidade, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, triglicerídeo, controlar bem a pressão, controlar a glicose e melhorar o que a gente chama hoje de resistência insulínica. Pessoal, em resumo, é isso aqui. Se a gente se cuida, tem uma alimentação saudável, pratica esporte, controla nossos hormônios, possivelmente, tanto no coração quanto no pênis, o sangue vai chegar bem, a gente não vai ter problema nem de potência nem do coração. Mas se a gente não faz esse controle adequado, come de forma compulsiva, alimentos que não são saudáveis, muita comida industrializada, abusa de açúcar, de gordura, olha o que vai acontecer. Isso aqui acontece no pênis e no coração, sem esquecer do cérebro, que as artérias cerebrais também podem ser prejudicadas. E aí nós temos o quê? Um AVC, nós temos um infarto, nós temos impotência, e isso aí são situações que a gente pode controlar e até evitar. Como eu falei para vocês, o pênis é uma bomba hidráulica,
Esse circuito aqui ele tem que estar totalmente pérvio, tem que estar funcionando bem. Lembrando também que existem questões psicológicas, orgânicas e hormonais envolvidas na ereção. No final das contas, pessoal, como é que a gente se cuida hoje? Procurando se alimentar da melhor forma possível, praticar atividade física regular, evitar o sedentarismo, a obesidade, e para os casos indicados, a gente fazer reposição de testosterona. Hoje, pessoal, repor testosterona é normal, tá? O que não é normal, aí também eu friso bem, são as bombas de academia. É o uso indiscriminado de anabolizante, isso aí não é bom. Mas hoje, repor testosterona é fantástico, por quê? Porque reboca o indivíduo a ter qualidade de vida e, lógico, ele traz consigo as suas parceiras ou parceira, né, no caso. Quando eu falo parceiras, é filhas, uma moral da história, ele tem exemplos, né, dentro de casa. Existem formas de tratar a disfunção erétil. Quem nunca viu falar do azulzinho ou do Cialis, né? Hoje em dia isso aí também já está bem disseminado. Antigamente todo mundo comprava escondido, né? Chegava na farmácia, já chegava meio escondido para comprar essas medicações. Hoje não, hoje é até tratamento, tá? Muitas vezes as mulheres vão comigo me questionar através do uso de Cialis diário. Hoje, para quem tem mais de 40 anos, é fantástico. É fantástico para a próstata, é fantástico para a ereção, para a oxigenação do pênis. Então, hoje é tratamento. Então, não desconfiar que o esposo ou o namorado está pulando a cerca, não, tá? É porque é tratamento mesmo. E quem mais ganha com isso são as mulheres. Existem máquinas hoje, a gente tem essa tecnologia no Amazonas, essa máquina ela está em manutenção, mas que interessante, hoje ondas eletromagnéticas elas são direcionadas diretamente no pênis, as artérias que estão muitas vezes obstruídas, elas são revigoradas e o indivíduo volta a ter uma ereção satisfatória. Isso aí é uma tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada com bons resultados e a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas. Pode parecer bizarro, tá? Mas existem homens que, para ter uma ereção, precisam aplicar injeções diretas no pênis. Isso aí acontece, infelizmente, tem pessoas que vão piorando, principalmente pacientes diabéticos, que precisam recorrer a esse tipo de artifício. Tem, sim, ereções, mas a principal contraindicação são indivíduos que têm alguma discrasia sanguínea, quer dizer, distúrbio da coagulação, ou são indivíduos que tendem a ter o que a gente chama de priapismo. Priapismo é quando o indivíduo tem uma ereção tão potente que ela não baixa e ele tem que ir para o pronto-socorro para fazer a drenagem. É uma urgência. E por último, pessoal, falar das próteses penianas. Isso aqui é algo que a gente faz muito bem. A gente tem ajudado muitos homens. Lembrando que a prótese peniana é o fim de linha. É quando eu tento tudo, não consigo, e aí sim eu implanto a prótese e os indivíduos evoluem muito bem e fazem da sua vida uma qualidade de vida bem melhor. Esse é o retrato de quem tem andropausa, tá? O que é a andropausa? É a falência hormonal masculina. Eu falo que todos os homens vão caminhar para isso, uns mais que os outros, mas é muito importante a gente estar sempre pensando na andropausa. É um distúrbio onde o hormônio testosterona ele baixa, isso aí compromete muito a qualidade de vida e a performance do homem. Existem situações muito interessantes, tá? Lembrando que 90% da testosterona é produzida no testículo. É muito interessante que quando o indivíduo vai comigo, muitas vezes ele está bem cuidado, mas eu doso a testosterona está lá embaixo. Se o indivíduo tem 60 anos, a gente não pode esquecer que o testículo também tem 60 anos. Então é interessante a gente sempre ter em mente que o nosso testículo envelhece e com isso a produção de testosterona ela é comprometida. 10% é produzido uma glândula chamada suprarrenal e o objetivo é manter essa testosterona num nível mínimo de 400, tá? Então, se a gente dosa a testosterona, ela está abaixo de 400, a gente tem um nível baixo, isso aí vai comprometer nossa performance. O que hoje faz a testosterona declinar? A gente fala que muitas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente tem muita saúde, mas a gente está correndo atrás dos nossos sonhos. Muitas vezes a gente esquece da nossa saúde e a gente termina ficando dessa forma aqui, ó. A gente consegue bens materiais, a gente consegue prestígio, mas a gente perde saúde. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. E o que a gente pode fazer para não sair desse panorama para cá? Ter uma dieta
adequada, evitar a obesidade, praticar atividade física de forma regular, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Valorizar muito o sono restaurador, até porque 90% dos nossos hormônios, e a testosterona é assim, ela é produzida quando a gente está dormindo, e evitar o estresse. Esse é o retrato do indivíduo com andropausa, tá? É um indivíduo que acorda cansado, ele trabalha, parece que ele está sendo arrastado durante o trabalho, é mal-humorado, briga com todo mundo, não entrega os resultados que ele deveria entregar. Então, esse é o retrato do indivíduo que tem andropausa, é um indivíduo ranzinza. Dá bronca em todo mundo, não quer muito papo, ele quer entrar, sair, resolver o problema dele e pronto. E chega em casa, pega o controle da televisão, vai para frente da televisão, não faz atividade física e tende a ser obeso, tá? Pra vocês terem uma noção, muitas vezes indivíduos com andropausa são diagnosticados como sendo depressivos. Na verdade, é porque a testosterona está muito baixa. Isso aí tem que ser diagnosticado. Esse é o oposto, tá? Então, eu tenho o vilão e tenho o herói. Então, esse é o herói. Então, esse é o indivíduo com testosterona boa. É um indivíduo alegre, fala com todo mundo. Ele chega, ele faz o trabalho dele. Se alguém precisar de ajuda, ele vai e ajuda. Moral da história, é um indivíduo de bem com a vida e que preza muito essa relação interpessoal. Isso aí é muito interessante. Eu falo que hoje, quando o indivíduo entra no consultório, eu sei se ele está com andropausa ou não está, só pelo jeito que ele me cumprimenta. Então, se ele chega já com aquele jeito já meio cabeça baixa, voz baixa, fraca, eu falei, esse está com andropausa. Agora, quando o indivíduo chega, aperta a minha mão, quase quebra, o cara está com aquele olhar vigoroso, eu falei, esse está com a testo boa. E aqui, pessoal, é o que a gente faz em transformação, tá? Quando o indivíduo, muitas vezes, chega comigo no consultório, e lembrando que hoje ir no urologista não significa que ele vai tomar o toque, tá? Isso é interessante. Eu sou hoje uma das pessoas no Brasil, tá? Que tenta desvincular a figura do urologista com o do toque na próstata. A gente vai no urologista para fazer isso aqui, pessoal. Ó. É sair desse panorama aqui e vir para esse aqui, ó. Lógico, se precisar fazer o toque, nós vamos ter que fazer por segurança do paciente. Mas o meu objetivo é resgatar o paciente. Esse aqui foi feito um estudo em Harvard para ver o cérebro do homem, tá? Vamos ver o que o homem pensa? Então, o cérebro masculino é assim, pessoal. 90% ele vai pensar em quê? É um tripé que eu falo, é sexo, mulher e dinheiro. Então, não tem jeito. Então, o homem que funciona bem, ele está pensando nessas 3 coisas assim, ao tempo todo. Lógico, tem a família, tem os amigos, mas o cérebro masculino, ele gira mais ou menos assim. Totalmente diferente das mulheres. Pensa nos filhos, pensa na saúde do esposo, pensa na saúde dela, pensa se a empregada está fazendo o trabalho dela. Moral da história, o cérebro masculino ele é cartesiano, ele só vai pensar no máximo em 3 coisas. O cérebro da mulher ele é multifuncional, ele pensa em 30 coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia. Vamos falar se testosterona tem risco? Então, vamos lá. Tentaram fazer uma associação entre reposição de testosterona e infarto. Então, foram feitos 2 grandes trabalhos nos Estados Unidos, falou que não protege, não aumenta e sim protege contra infarto, tá? Porque o indivíduo ele vai fazer atividade física, ele perde peso, ele fica motivado. Testosterona causa câncer de próstata? Também não. A gente vai ter 2 extremos. Se eu tiver uma testosterona abaixo de 200, quer dizer, uma testosterona muito baixa, eu não só vou ter mais risco de ter câncer de próstata, mas se eu tiver, ele vai ser mais grave. Moral da história, a testosterona baixa causa câncer de próstata. E se eu tiver uma testosterona muito alta, que é acima de 1000, sim, aí eu também vou ter risco de câncer de próstata. Aí se eu tiver 800, 700, não, esse é um nível fisiológico, aí eu vou estar sendo protegido contra o câncer de próstata. Mais uma vez, como é que eu vou viver bem como homem? Comendo bem, praticando atividade física e repondo testosterona nos casos selecionados. E quando é que eu devo começar a cuidar da minha saúde? Pessoal, desde cedo, tá? Então, a gente tem que educar nossos filhos. Educar eles a se alimentar bem, a não ficar consumindo muito açúcar, muita comida gordurosa, não ficar indo muito no McDonald's ou no Bob's. Quer dizer, uma vez ou outra, final de semana ainda vai, mas todo dia não dá.
A gente fala que o sonho e a segurança masculina está na virilidade, né? Então, muitas vezes a gente tem isso aqui, né? O indivíduo gosta de se aparecer, vamos ver se isso é verdade ou não. Pode ser propaganda enganosa, né? Olha aqui, ó. Então, a gente fala que não adianta mentir para si mesmo. Então, o indivíduo ele tem que cuidar da sua saúde para chegar na idade mais avançada bem e curtir na vida, né? E eu falo que esse aqui é o sonho de todo homem, né? Então, esse é o sonho, tá? Então, a gente tem que pensar no extremo para a gente chegar lá. Lembrando, pessoal, que nós estamos vivendo hoje um mês dedicado à saúde do homem, né? Que é o Novembro Azul. Então, o Novembro Azul ele foi criado para sensibilizar o homem, para deixarmos informações importantes para motivar esse homem que não se cuida a se cuidar. Mais uma vez, eu destaco o papel das mulheres. Para vocês terem uma ideia, tanto no sistema público quanto no sistema privado, 2/3 dos homens que me procuram, eles têm uma interferência direta das mulheres. Ou a mulher marca e ele vai, ou ela vai junto. E o mais interessante é que quando a mulher vai junto, ela só sai do meu consultório quando eu faço o toque. Lógico, no indivíduo que vai ter que fazer o exame, né? Por quê? Porque ela se preocupa com a saúde do seu parceiro. Então, assim, eu já deixo de forma bem aberta meus parabéns para as mulheres. Vocês são minhas grandes aliadas. Lógico, tem homens que já são muito cuidadosos com a sua saúde. Esse aí eu não preciso me preocupar, mas tem homens que são extremamente resistentes e nessa hora a mulher faz a diferença. Isso aqui é só para mostrar quando começou, né, o Novembro Azul. Ele começou em 2003 na Austrália. 2008 ele chegou no Brasil. Mais uma vez, só para deixar de lado esse preconceito. O símbolo, pessoal, é o bigode. É o símbolo da masculinidade. Então, para quem pensa que cuidar da saúde é uma coisa de fresco, né, que no universo masculino existe essa palavra, não, deixe isso de lado, porque a gente pode pagar muito caro por isso. E dia 17 que passou foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Pra vocês terem uma ideia, se eu fizer um mapa aqui desse auditório, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata, infelizmente. Então é um número que impacta. 1 em cada 36 vai falecer da doença. Isso aí, ano passado era 1 para cada 15, hoje é 1 para cada 36, pelo avanço da medicina e pelo diagnóstico cada vez mais precoce. Em 2021, são esperados 65 mil novos casos no Brasil, com a taxa de óbito de aproximadamente 15 mil óbitos, tá? Agora, olha que interessante. 90% dos tumores, eles são curáveis se o tumor é diagnosticado no início. 40% dos homens nunca foram ao urologista. A cada ano do Novembro Azul, esse número vai baixando, mas 40% ainda é muita coisa. E 32% dos homens só fizeram o toque de próstata. 68% ou não fizeram ou não aceitaram fazer o exame de toque. Isso aí sempre deixa a gente preocupado. A gente fala que o homem gosta de furar fila, né? No cinema, no supermercado, no shopping. Porém, para fazer o toque é um passando a vez para o outro, né? Isso aqui é só para deixar claro que o toque ainda afasta o homem do urologista e a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito e essa palestra com certeza vai me ajudar nisso aí. Muitas vezes me perguntam qual que é a função da próstata. A próstata, ela produz um líquido, chamado líquido prostático, que garante uma sobrevida maior do espermatozoide quando ele está indo fecundar o óvulo, e isso aí tem papel na reprodução. Depois dos 40 anos, quando a gente já teve nossos filhos, já constituiu nossa família, realmente a próstata começa a crescer e pode dar problema. Que é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho um crescimento benigno chamado de hiperplasia, que ela cresce, obstrui o canal, então ela tem sintoma, essa leva o indivíduo a procurar o urologista. Porém, eu posso ter o câncer de próstata, que ele é insidioso, ele não dá sintoma. Por quê? Porque ele não obstrui o canal, ele não sangra na urina. Moral da história, ele está lá quietinho, crescendo, e o indivíduo que não vai fazer seu preventivo, ele vai perdendo a chance de dar um diagnóstico precoce e com isso ficar curado. A zona do câncer é essa zona roxa. A gente fala que o toque ele vai pegar toda essa área, mas da parte anterior ele não pega. Então o toque ele é bom, mas ele pode falhar. Ah, Cristiano, e o que eu posso fazer então para dar o diagnóstico nessa parte anterior?
eu vou dosar no sangue o PSA, que é uma proteína. Então, quando eu associo o toque com o PSA, para vocês terem uma noção, a minha chance de dar diagnóstico é 95%. Agora, se eu faço só o toque, a minha chance de dar o diagnóstico é 30%, e quando eu faço só o PSA, eu falho em 30%. 30% em termos de vida humana é um número muito alto. Isso aqui é só para a gente lembrar a localização da próstata. Ela fica anterior ao reto, abaixo da bexiga. Ela fica atrás do osso púbico e fica em cima do períneo, a raiz do escroto. Como eu falei para vocês, existe uma relação entre quem faz cirurgia de próstata e impotência, passa do lado da próstata, mais ou menos uns 3 milímetros, todos os feixes, as artérias, as veias que garantem a potência do homem, tá? Então é isso aqui, ó. E aqui está a próstata. Quando eu tenho um crescimento benigno, que atrapalha o indivíduo a urinar, eu faço uma cirurgia, eu tiro o miolo da próstata, eu não trabalho ou leso os nervos, moral da história, o indivíduo fica potente e fica com o problema dele resolvido. Agora, quando eu vou curar um câncer de próstata, eu tenho que tirar a próstata inteira. Se esse tumor já estiver invadindo o nervo, ou se o meu cirurgião que eu escolhi não for habilidoso para dissecar as estruturas e preservar esses nervos, o indivíduo vai ficar impotente, infelizmente. Existe também na ponta da próstata um músculo chamado esfíncter, que controla a continência da urina. Se durante a cirurgia o cirurgião lesar esse músculo, esse esfíncter, o indivíduo vai ficar perdendo urina sem querer, ou vai ficar usando fralda, ou ele vai ficar usando sonda. Moral da história, é uma tragédia na vida do homem. Quando eu tenho um crescimento benigno da próstata, que aumenta com a idade, eu tenho várias formas de tratar. Eu sempre começo com medicações. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem até cirurgia robótica e também, lógico, as cirurgias convencionais, muitas vezes os pacientes do SUS que não têm tantas condições. Isso aqui é só para mostrar hoje como é que a gente opera esses pacientes. Então, aqui são técnicas hoje bem sofisticadas. Esse aparelhinho aqui, ele entra na uretra. Ele vai tirar todo o tecido que está obstruindo a passagem da urina. Então, isso aqui a gente já tem em Manaus. Desse outro lado aqui, nós temos uma técnica bem moderna, bem recente, chamada embolização da próstata. Aqui não tem instrumental pelo canal, é feito como se fosse uma cateterização. Então, é passado um catéter pela virilha. Esse microcatéter ele vai liberar umas microesferas que vão obstruir o sangue que vai para a próstata, e com isso o indivíduo vai ter uma diminuição do tamanho da próstata. Isso aí hoje é uma das técnicas bem sofisticadas que o pessoal tem utilizado, tá? Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora. Infelizmente, isso aí não chegou em Manaus. A ideia é que a gente traga essa tecnologia no próximo ano. Então, para vocês terem uma ideia, esse sangue ele é obstruído e com isso a próstata diminui. Vantagens, não sangra, não tem que usar sonda, você faz a cirurgia num dia, no outro dia o paciente já está em casa. Então, tudo é tecnologia. Falando do câncer de próstata, 18% dos problemas da próstata durante a vida do homem são câncer. Felizmente, a hiperplasia é mais de 80%. Quando é que a gente tem que tomar cuidado com a próstata? Desde cedo, porque aqui eu posso ter prostatite, aqui também eu posso ter as prostatites, e quando eu chego na idade mais velha, eu tenho o quê? O câncer de próstata e a hiperplasia. Como eu já falei, hoje, no Brasil, são esperados 65 mil novos casos de câncer de próstata. No Amazonas, são esperados 480 novos casos. Lembrando que essa estatística é da capital, tá? Se a gente lembrar que no interior a gente tem o mesmo número de pessoas do que da capital, esse número aqui é próximo de 1.000. E com aproximadamente 100 óbitos no Amazonas pelo câncer de próstata. Os Estados Unidos são os campeões mundiais de câncer de próstata. Lembrar que a pandemia teve um impacto muito negativo, nós ficamos praticamente 1 ano e meio sem assistência médica preventiva para câncer de próstata. E o que eu recebo hoje no consultório? Pacientes que em 2019 estavam com um estado de saúde prostática bom, eles perderam a chance de se cuidar, eles não foram há mais de 1 ano e meio, e quando eles voltaram comigo, alguns já tinham câncer avançado. Então, isso aí teve um impacto bem negativo
em relação ao câncer de próstata. Hoje, como eu falei para vocês, o câncer de próstata, ele é muito importante, por quê? Nós estamos vivendo mais, infelizmente, nosso estilo de vida sedentário, com consumo excessivo de carnes vermelhas, tendendo à obesidade e o sedentarismo, isso aí tem aumentado a chance. E, lógico, a gente deve também o papel do PSA no diagnóstico precoce. Como eu falei para vocês, 1 em cada 6 indivíduos vai ter câncer de próstata. Os Estados Unidos são os campeões, a China e o Japão são as menores incidências do mundo. É difícil você ver um japonês gordo, bem difícil. E nós que sofremos influência tanto americana como oriental, a gente vai ficar no meio do caminho. Esse trabalho aqui é um trabalho bem interessante. Quando o japonês está no Japão, a taxa de incidência ela é bem pequena. Porém, quando o japonês vai para os Estados Unidos e incorpora o hábito do americano, sedentário, obesidade, consumo indiscriminado de gorduras, açúcar, olha o que acontece com esse número. Ele fica pelo menos 3 vezes maior. Isso mostra que os fatores ambientais são muito importantes na gênese do câncer de próstata. É isso aqui, ó. A gente está acima do peso, comendo de forma inadequada, abusando de carnes vermelhas gordurosas, comida industrializada e abusando do açúcar. Então, isso aqui é a mistura perfeita para a gente ter câncer de próstata. Em relação à raça, os negros são os campeões em relação ao câncer de próstata. Isso é um traço genético que é herdado, tá? De pai para filho. Isso é importante também nos casos de hipertensão arterial. Quanto mais parentes do primeiro grau eu tenho com câncer de próstata, maior a minha chance de ter. Por exemplo, eu tenho meu pai e meu avô que tiveram câncer de próstata, então, geneticamente, eu tenho uma chance maior. Tudo que pode fazer para não ter, eu tenho feito, até agora tudo ok. Quando é que eu devo iniciar meus exames? Se eu tiver fatores de risco, quer dizer, se eu tiver na família histórico de câncer de próstata, ou se eu sou da raça negra, eu tenho que começar aos 45 anos. Se eu não tenho fatores de risco, aos 50 anos. Então, isso aí hoje é consenso pela Sociedade Brasileira de Urologia. Será que fazer o preventivo, quer dizer, a pesquisa do câncer de próstata tem benefício? 2 trabalhos muito grandes foram feitos, um nos Estados Unidos, outro na Europa. E o europeu, que foi o mais bem desenhado, mostrou que sim, o indivíduo não só tem mais qualidade de vida se for tratado, e falece bem menos de câncer de próstata que quem não faz essa pesquisa. Lembrando que, hoje, para a gente fazer um preventivo bem feito, a gente faz o toque, a gente brinca e fala que o urologista tem o olho na ponta do dedo, e faz o PSA, que é dosado no sangue. Não adianta, mais uma vez, eu fazer só o PSA ou fazer só o toque. 95% dos homens, lógico, vai querer fazer só o PSA. Lembrando que ele falha em 30%. Isso aí é muito interessante a gente comentar. Hoje, quem não abre, né, o exame antes de ir no médico? Então, geralmente, a gente fala que o médico hoje ele é segunda opinião, que a primeira opinião é o Dr. Google. Então, todo mundo vai para o Google. Não é errado, mas já que a gente vai, então vamos ter algum parâmetro, tá? Que parâmetro é esse? Hoje, os indivíduos com menos de 60 anos, o PSA máximo que ele pode ter é 2,5. Então, se ele abrir o exame, ele tem menos de 60 anos, e o PSA veio maior que 2,5, ligue o sinal de alerta, vá no seu urologista, que você pode ter um câncer de próstata. Então, para vocês terem uma ideia, 20% dos casos de câncer de próstata, só com toque eu dou o diagnóstico. E vamos ver como é que o toque é feito? Vamos lá, vamos ver se vai rodar. Rodou. Então, está aqui a próstata, está aqui começando a crescer um pequeno nódulo. O indivíduo ele vai no urologista, faz o toque, dá o diagnóstico, ele vai ficar curado. Agora, ele não vai no urologista. Olha o que acontece. Esse tumor, pessoal, ele invade tudo. Ele invade o reto, invade a próstata, invade a bexiga, invade a parede do períneo. Moral da história, o indivíduo sofre muito com câncer de próstata avançado que não foi diagnosticado. Tudo isso aqui são dados que o toque, os simples exames de toque, dá para o urologista e, lógico, para o paciente. Outra questão interessante é o PSA. Tem várias coisas que aumentam o PSA, além do câncer de próstata, lógico, mas a gente sempre reforça que qualquer aumento do PSA, ele tem que ser investigado. Se eu tiver alteração no toque, tiver alteração no PSA ou em ambos, eu tenho que fazer uma biópsia de próstata,
eu tiro os fragmentos da próstata e vou mandar para o patologista examinar para ver se realmente confirma ou não. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos um exame extremamente moderno que é feito em Manaus, chamado de ressonância multiparamétrica da próstata. O que significa isso? Significa que eu não vou furar a próstata de forma aleatória. Esse exame vai me ajudar a identificar uma área suspeita, baseado nessa classificação, e com isso eu vou mirar de forma correta na área que está alterada e vou fazer uma